eu gostaria que você pensasse em uma única palavra, só uma, para definir como resultado a seguinte equação, ok? Queijo mais goiabada igual a uma só palavra. Não podem ser duas, ok? Qual é o resultado dessa equação aí na sua mente? Uma só palavra. Queijo mais goiabada igual a delícia, não é? Delícia. Já estou aqui salivando. Quem aqui não gostaria agora de um queijinho, minazinho, com um pedacinho de goiabinho, não é? Delícia. Que coisa gostosa. Pois eu quero, da parte de Deus, dizer para você nessa noite que existe uma equação bíblica para a paz. O que será que somado proporciona paz? E quem é que não precisa de paz? Vivendo nesse tempo de tanta conturbação, de tantas pressões, de tanta opressão, quem de nós não precisa de paz? Pessoas estão aí vivenciando essa crise terrível proporcionada como consequência da pandemia, dos erros dos administradores públicos, constantes lockdown e essas coisas todas. Precisamos de paz. Tem gente que agora mesmo, talvez participando conosco pela internet ou aqui presente, está precisando de paz. Isaías capítulo 26, versículo 3, nos apresenta essa equação e os elementos dessa equação, revista atualizada, os elementos dessa equação que vão nos abençoar com a paz. Leia comigo Isaías 26, versículo 3. Você que está aqui, o mais forte que você puder, pensando naquela delícia que é goiabada com queijo, né? Vamos ler bem forte. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amados, nós jamais podemos evitar conflitos nessa realidade de mundo que nós vivemos. Muitas coisas ao nosso redor conspiram contra a nossa paz interior, a harmonia. Mas com Deus e somente com Deus nós poderemos ter paz perfeita, mesmo em meio às turbulências que a vida nos apresenta. O próprio apóstolo diz: enquanto couber a você, procure ter paz com todos. Mas é possível ter paz com todos? Não há. O que significa dizer que existe e existirá sempre algum vetor contrário à nossa paz. Mas é possível ter paz perfeita apesar das turbulências. Mas alguém pergunta: como ter paz em meio a tanta turbulência? E o versículo que lemos nos dá a resposta. Ele diz: aquele cujo propósito é o quê? Vacilante. Uma hora ele está lá, uma hora é só Jesus, outra hora ele está lá, mas é tão difícil. É assim? O que está sendo dito? Aquele cujo propósito é firme. Quem não tem um propósito firme está sempre sofrendo turbulência. Não é isso? Não. Todo mundo sofre turbulência. A palavra do Senhor diz, é o próprio Jesus falando: no mundo vocês terão
turbulência, aflições. Mas o que está sendo dito da parte de Deus para nós é que aquele cujo propósito é firme no Senhor vai ter paz. Por quê? Porque confia em quem? No presidente da República? Na ideologia? No partido político? No diploma? Nos relacionamentos sociais? No quanto de grana tem? Não, confia em quem? Em Deus. Aquele cujo propósito é firme. Por que é que tem crentes que estão sem paz? Porque não tem um propósito firme. Satanás tenta com alguma coisa ali, espeta com alguma coisa, e já afeta. Quantos crentes estão deixando de ir à igreja para cultuar a Deus? Por preguiça. Não é porque tem dificuldade e por isso ficam em casa participando pela internet. Certamente não é o seu caso, você que está participando conosco pela internet. Eu quero crer que você está em casa porque você não pôde vir aqui. Mas quantos são aqueles que deixam de ir à igreja porque, está chovendo, está frio hoje, né? Hoje eu vou participar pela internet. Quantos não estão servindo a Deus no ministério da igreja? Por que não? Porque ficaram chateados com alguém na igreja. Talvez com o pastor que teve que apertar o parafuso. Teve que ser pastor. E aí o propósito, não, mas eu não estou com problema com Deus, meu problema é com a igreja, meu problema é com o pastor, meu problema é com o irmão lá que é líder. Conversa fiada, é alguém sem propósito firme. Porque quem tem propósito firme tem propósito com Deus. E quem tem propósito firme em Deus não se deixa abalar pelas coisas. Porque o propósito é o quê? É o quê? Firme. Não basta ter propósito. Se o propósito não for firme, não vai adiantar. Aquele cujo propósito é firme no Senhor. E por que o propósito é firme no Senhor? O que diz o texto? Porque confia em Deus. Confia no Senhor. O propósito é firme no Senhor porque confia no Senhor. Tem gente que não tem propósito firme porque não confia em Deus. Sabe o que diz? São crentes que têm muito disso na boca. Mas é tão difícil. Tem gente que está indo para o inferno. Por quê? Porque não tem um propósito firme. Por que não tem um propósito firme? Porque não confia em Deus. Por quê? Mas quer dizer, pastor, mas é tão difícil ser crente, é tão difícil, vem aquela tentação, mas é mais forte do que eu, é realmente mais forte do que você, e está arrebentando contigo. Por quê? Porque você não confia em Deus. Porque quem confia em Deus tem um propósito firme. Quem confia em Deus tem um propósito firme, é dizimista, não rouba de Deus. Quem confia em Deus tem propósito firme. E adorador sabe que Deus é fiel, não faltará. Quem tem um propósito firme porque confia em Deus é envolvido na obra do reino de Deus, é cumpridor da sua aliança feita com o Senhor, que morreu na cruz para a sua salvação. Aquele cujo propósito é firme no Senhor, confia nele. Por isso que o propósito é firme. Quando nós somos devotados a Deus, toda a nossa atitude é firme, é estável, nada nos abala. Olha o que diz o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por que não? Como é que começa o Salmo 91? Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. Sabe por que tem muita gente que não encontra paz, não está vivendo paz?
porque não tem um propósito firme no Senhor. Por quê? Porque não confia nele, porque apenas visita, não habita. Não habita. E para cúmulo dos absurdos, tem muito crente que diz que recebeu Jesus como único eterno suficiente Salvador, fez dele Senhor da sua vida, obedeceu para ser batizado, foi tornado membro da igreja, mas visita a igreja, não habita. Procura por ele na igreja. Vem, senta no banco, participa de um culto e vai embora. Que propósito firme é esse? Então a promessa de Deus não se cumpre na vida da pessoa e depois ela até se sente chateada, aborrecida, sai da igreja dizendo: eu me tornei crente, nada mudou de melhor na minha vida. A promessa de Deus não é fazer ninguém milionário, a promessa de Deus não é fazer ninguém viver no céu estando aqui na terra. Jesus Cristo disse: no mundo vocês terão aflições. E tem pessoas que vêm para Jesus esperando que Ele resolva todos os seus problemas, porque infelizmente também tem alguns por aí que estão pregando isso: vem para Jesus que Ele vai dar solução para todos os teus problemas. Não dá para todos não, isso é mentira. Que isso, pastor? O senhor está dizendo que Jesus não tem poder para resolver todos os problemas? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que Ele não resolverá todos os problemas da pessoa. Você quer ver? Ele não vai resolver o problema de vício de todo mundo. Não foi Ele que botou essa desgraça desse cigarro na boca da pessoa. Ele não vai resolver o problema do adultério da pessoa. Quem tem que resolver é ela, que tem que largar o adultério. E algumas pessoas viverão o resto da sua vida sofrendo consequências de pecados que cometeram, ainda que tendo sido perdoadas por Jesus, pelo Deus Todo-Poderoso, por graça de Cristo Jesus, mas terão que conviver com as consequências dos erros que cometeu. Qual é a diferença então? É que essa pessoa tem paz, a outra não tem. Ainda que vivendo com a consequência de erros do seu passado, terá paz e uma vida eterna com Deus quando partir dessa vida. Apoiados pelo amor imutável e grande poder de Deus, amados, não somos abalados pelo caos que nos rodeia. Porque se há um propósito firme, porque confia nele, não tem errada. Filipenses capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, e essa mensagem é para mim e você hoje também. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você sabe o que significa isso? Guardará o coração e a mente. Você vai ter saúde psíquica e emocional. Quanta gente está sofrendo de saúde, de carência de saúde psíquica e emocional. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quem tem a paz de Deus não está passando por nenhum tipo de transtorno psíquico e emocional. Por que não? Porque não tem problema? Porque não tem adversidade? Porque não está sofrendo crises? Porque não, essas coisas existem, mas essa pessoa tem uma firmeza de propósito por confiar em Deus. Quem tem firmeza de propósito porque confia em Deus, não tira os olhos do Senhor. Lá está Pedrão, discípulo de Jesus. Estão ele e os outros discípulos dentro de um barco. Jesus diz: olha, passem para o outro lado do mar da Galileia. Depois eu vou encontrar com vocês.
Depois ele deve pegar um barco aí, enfim, foi. A palavra de Deus diz que Jesus subiu para o monte, ou subiu o monte, esteve lá orando sozinho, ele e o Pai. Você investe tempo para orar? Você tem um propósito firme de oração? Você tem um propósito firme de consagração da tua vida? Porque você confia que o Senhor vai responder a tua oração? Jesus, ele se desloca sozinho para o alto do monte e vai lá orar. E fica lá por muito tempo falando com Deus. Diz a palavra de Deus que já era bem tarde da noite. Um vento contrário soprava e os discípulos estavam remando para avançar e chegar do outro lado. E estavam ainda lá pelo meio do barco. Jesus termina de bater o papão lá com o papai, desce, ele faz o quê? Traça uma linha reta, vai andando pelas águas, por sobre a água. E quando ele está chegando perto do barco, os discípulos ficam com medo, achando que é um fantasma, gritam. E Jesus grita de lá: calma aí, sou eu. Vocês estão com medo do quê? Sou eu, Jesus. Pedrão, de lá de dentro do barco, diz: se é o Senhor Jesus, então manda que eu vá andando sobre as águas para encontrar contigo. Jesus disse: então vem, Pedro, pode vir. Pedrão coloca a perna pelo lado da murada, firmou. Ele está olhando para Jesus. Põe o outro pé, firmou. Ele está olhando para Jesus. A palavra de Deus diz que enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas aí, em dado momento da caminhada até chegar a Jesus, ele ouve o barulho do vento, que tira a atenção dele de Jesus. Ele é tomado de sobressalto por um sentimento de temor. Ele olha para as ondas que se avolumam com o vento, ele fica com medo e naquele momento ele afunda. Por quê? Porque ele perdeu a confiança. Por que ele perdeu a confiança? Qual é o oposto de confiar? Ter medo. Sabe quando é que eu e você perdemos a batalha espiritual? Quando a gente tem medo. Não, eu creio em Deus, mas e se? Já perdeu. Razão de ter tantos crentes que estão frustrados é porque dizem que amam a Deus, mas não confiam nele. Pedro tira os olhos do Senhor Jesus, dá lugar ao medo e ele afunda. Meu irmão, minha irmã, a equação para termos paz é propósito mais confiança. Resultado disso é paz. Você pode dizer depois de mim: propósito mais confiança, paz. Queijo, mais goiabada, igual a delícia. Propósito, mais confiança, igual a paz. Então vamos ler mais uma vez Isaías 26:3. Tu, Senhor, isso é uma oração. Isso é uma declaração de fé. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Pensa sobre isso agora. Você diz que ama Deus, que você crê em Deus. E eu não estou dizendo que você não crê, nem que você não ama. Mas as nossas atitudes muitas vezes falam coisas diferentes ou denunciam aquilo que na verdade, ou o que é a verdade a nosso respeito. Eu digo: eu amo a Deus, não, eu creio em Deus,
mas eu estou com medo. Eu estou com medo do que vai ser o amanhã. Eu estou com medo de fazer esse propósito com Deus e não cumprir. Se você tem medo de fazer um propósito com Deus e não cumprir, é porque você não tem firmeza. Você tem covardia. E para aqueles que já são nascidos de novo, receberam Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, a palavra do Senhor diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia. E esse espírito de ousadia nos dá autoridade em Cristo Jesus para pisarmos escorpiões e serpentes, ou seja, atropelarmos os espíritos imundos que conspiram contra nós. É preciso ter propósito firme. Sem propósito firme, a gente fica igual quem tem, igual quem é manco. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Mas quem tem propósito firme, constrói uma linha reta, ascendente, porque confia em Deus. As adversidades virão, e na medida que a gente se desafia, ou a gente é desafiado, Satanás vai investir contra nós, porque ele aposta que a gente vai ter medo, ele aposta que a gente não vai ter firmeza de propósito, ele aposta que a gente vai paralisar, ele aposta que a gente vai aloprar e chutar o balde. Talvez ele esteja fazendo isso com você em função do teu casamento, da tua vida profissional, do ambiente psicoemocional teu. E ainda que você esteja tomando uma medicação, quem sabe o psiquiatra passou para você, está passando por algum tipo de transtorno depressivo, de ansiedade, e na tua mente venha dizendo, quando você acorda de manhã, será que vai ser mais um dia igual foi ontem? E essa voz é a tua voz repetindo a de um espírito imundo que primeiro falou contigo, dizendo, será que o dia de hoje vai ser igual ao de ontem? Será que hoje eu vou sofrer de novo aquilo tudo que eu sofri ontem? Pensamentos negativos para nos fazer vacilar no propósito e na confiança em Deus. Mas a promessa de Deus é que se crermos, veremos a glória dele. E essa expressão crer, verá a glória dele, significa ter um propósito firme por confiar nele. Ninguém verá a glória de Deus se não tiver um propósito firme e confiar nele. Então faça isso hoje. Decida agora. Eu hoje começo a escrever um tempo novo na minha vida. Eu hoje começo a escrever um tempo novo na minha história. Meu amanhã não será como foi o de hoje. O meu amanhã será melhor. Ainda que eu tenha que passar por situações adversas, problemas, crises, o que quer que seja, o meu amanhã será um passo avante, não para o lado e nem para trás, porque eu começo a escrever hoje um tempo novo na minha história. Eu começo agora a ter confiança em Deus e rejeitar todo e qualquer pensamento de ansiedade, de insegurança que vier à minha mente. Eu vou abrir a minha boca, eu vou colocar o diabo no lugar dele. Eu vou dizer, olha, ô demônio desgraçado, você quer que me fazer pensar isso para fragilizar a minha fé, para me fazer abrir a minha boca e ter uma palavra de desesperança, de ter uma expressão de fragilidade. Eu quero dizer para você, maior é o Senhor que está em mim do que você. Eu sou
uma nova criatura em Cristo, eu sou um filho de Deus, eu sou um príncipe do Senhor, uma princesa do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que por eu ter recebido Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador, eu fui feito filho de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele me dá ousadia, e sinais seguirão a mim que creio. Vou pisar em escorpião e serpente, vou dar ordem a você, demônio, tu vai embora, não vai ficar não, tu não vai me perturbar. Quem vai perturbar você serei eu que vou te perturbar agora. Tudo que você gostaria de ouvir da minha boca é agora uma palavra de desânimo, de concordância com você, de que a coisa está difícil, que está ruim, que como é que vai ser amanhã, pois agora eu é que vou perturbar você. Eu vou abrir minha boca e vou expressar fé, louvando ao meu Deus, e eu vou dizer: não há Deus como tu. Não há Deus como tu. E quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar perturbado. Você vai dizer para ele: não adianta, você está querendo me perturbar, para me fragilizar com esses pensamentos maus, para que eu fique cabisbaixo, angustiado, para que o meu dia seja infrutífero. Não, não vai não, eu é que vou perturbar você. Olha o que diz a palavra do Senhor para mim, e que eu vou falar para você: que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas já passaram. Sabe o Cláudio de ontem, que você perturbou, colocou pensamentos negativos, que ele concordou contigo? O Cláudio de hoje é o Cláudio que decidiu ontem, com a palavra que recebeu do Senhor, que propósito, mas confiança traz paz. E eu vou ser firme no propósito que eu fiz ontem, eu vou ser firme hoje. Você não vai me abalar não, você não vai me abalar não, eu é que vou abalar você. Você vem contra mim com esse poder que você tem de opressão, mas eu vou contra você em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que pisou a tua cabeça, serpente maldita, e que me faz mais que vencedor sobre todas as coisas. Aleluia.